Ao longo dos tempos, a gente sempre ouve falar que existem alimentos que são considerados afrodisíacos. O amendoim, o chocolate, a pimenta e muitos outros que aumentam a libido. Mas será por quê, né? O que tem de propriedade que pode ajudar a dar aquela esquentada, né? Por isso eu convidei a nutricionista Fernanda Tironi para falar para a gente sobre esse assunto. Bem-vinda, Fer. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. A gente sempre escutou falar assim, catuaba. Puxa, catuaba, ela... E realmente existem algumas plantas e alimentos que dão aquela esquentada, né? Aquela formigada na gente? É um plus, né? Não é exatamente você usar aquilo ali, é certo que você vai aumentar a sua libido, por exemplo. Então, é um contexto geral de alimentos e vitaminas que você precisa ter no dia a dia. E aí, se você tiver com tudo adequado, alguns alimentos podem ajudar, sim, a dar mais, um estímulo a mais para as pessoas, tanto o homem quanto a mulher. E a gente sabe que são alimentos que estão no nosso dia a dia, como você mesmo disse. Não é porque eu estou comendo aquilo ali em excesso que eu vou sair, né, assim, toda fogosa trabalhando, tô comendo chocolate e tomando um café quente, aquilo ali vai me... Nossa, não. Isso também é moderado e depende do quê? Do estar geral da pessoa também? Assim, depende também de se você está com uma saúde em dia. Então, depende de vitaminas, alguns minerais. Então, se você está com a saúde intestinal em dia, para produzir serotonina, dopamina, os hormônios do bem-estar e prazer. Então, é um conjunto de fatores. Você precisa estar adequada com a alimentação diária, porque não adianta você consumir só os alimentos aleatórios, assim, né? E a sua alimentação no dia a dia... a base de fast food, comida gordurosa, pesada, e aí vai ali, consome só um amendoim, vai achar que tá... Não, vários fatores que implicam nisso. Entendi. São vários os alimentos, né? Como a gente, eu até comentei na abertura, amendoim, chocolate, mas a gente pode enumerar N alimentos, Sim. né? A gente tem grupos, né? Grupos de alimentos que são vasodilatadores, estimulantes, tem alimentos que melhoram o fluxo sanguíneo. Então, a partir desses alimentos, pensando nisso, né, na corrente sanguínea, no estímulo, aí que a gente vai ditar quais os alimentos são bons afrodisíacos. Bom, então vamos começar a dar dica para o pessoal de alguns. A gente separou alguns para vocês saberem, né? Vai que resolve incluir aí na sua dieta para fazer bem para você quando o assunto é sexualidade. O abacate, por exemplo, ele é bacana e quais são essas propriedades? Por que ele ajuda? O abacate, a gente tem que pensar que ele tem gorduras boas. Então, se tem gordura boa, ele tem gordura monoinsaturada, então ele aumenta esse fluxo sanguíneo, né? Então, a gordura boa, quando é boa para o coração, é porque chega ali oxigênio, chega ali o sangue bom, filtradinho, então isso vai ser bom também para estímulo. E bom que o abacate tem tanta forma de consumir, né? Pode com sal, com doce, na vitamina, pode fazer um sorvetinho cremoso. Aí você pode pensar, né? então o que a gente associa com essa gordura boa? Então pode ser o abacate, pode ser um salmão, pode ser um óleo de linhaça. Então as gorduras boas têm essa propriedade do fluxo sanguíneo ficar melhor. Entendi. Então já é um alimento afrodisíaco. Então a gente pode alimentar desde manhã até chegar à noite bem, para ficar com um apetite sexual melhor. Que bacana. O amendoim, como que ele funciona também? Porque o amendoim todo mundo já sabe, né? Que o amendoim é afrodisíaco. Né? O amendoim também ele age, né, nessa parte de gorduras boas. Tanto o amendoim como as castanhas, ele também tem zinco. E o zinco, ele é uma vitamina, né, um mineral também, que vai acabar estimulando os hormônios da sexualidade. Então, aumentando esses hormônios, ele também pode ser um afrodisíaco. Que bacana, né? O chocolate amargo já é gostoso por si só. E aí, imagina se ele faz bem, então, para a libido, tá ótimo. Por quê? Porque o chocolate, a gente sabe que quando come chocolate, fica aquele bem-estar, né? Nossa, o chocolate é muito bom, é prazeroso. E é fato, porque ele estimula, né, dopamina, serotonina, que são os hormônios do bem-estar e prazer. Então, se você está animada, você estimula esses hormônios, você fica mais apta,
a, né, ter vontade e ter, né, aquela relação melhor. Porque a energia vai estar lá em cima, Exatamente. Né? Isso é bom. Semente de abóbora é tão saudável, né? E é bom também por ser afrodisíaco, eu achei isso interessante. Então, semente de abóbora tem muita vitamina do complexo B, B6, que são esses hormônios também que estimulam a sexualidade, né? Então, além de estimular esses hormônios, ele também tem o zinco, que também participa desses hormônios. Então, pelas vitaminas e minerais que a semente de abóbora tem. E você pode incluir em qualquer refeição. Agora tem uma espécie aqui bem rara, na minha opinião, que é a maca peruana. O que é? Maca peruana são fitoterápicos. Então, fitoterápicos pode ser maca peruana, tribulus terrestre, ginseng. A gente passa isso mais em forma de pó ou suplemento em cápsula. Eles são estimulantes e já tem muitos estudos comprovando que esses fitoterápicos, além de estimular, eles dão mais, aumenta essa produção de testosterona, por exemplo. Em alguns homens foram testados e a ereção pode melhorar, porque melhora também o fluxo sanguíneo e aumenta o libido da mulher. Principalmente a maca peruana para as mulheres que estão na menopausa, que tem uma libido um pouco melhor. Então, usando frequentemente essa maca peruana, pode melhorar muito as mulheres que estão na menopausa. Que interessante, né? O outro que a gente separou, a pimenta. A pimenta deve ser porque já dá aquela energia, né? Um calorão danado. Exatamente. Ela tem esse efeito mais termogênico, ela é um estimulante por causa da capsaicina, que é um item, né, que toda a pimenta tem. Então, ela dá energia, ela é mais energética. A banana também, esses alimentos que têm mais energia também vão ser um alimento que vai te dar energia como um todo. Né? Para malhar, para fazer atividade física e para relação sexual. E um que a gente separou também, o tribulus, que foi um dos que você comentou agora há pouco, que é igual o maca peruana. O tribulus terrestre, você pode também prescrever, a gente pode comprar em pó, em lojas de produtos a granel ou em cápsula, a gente vê muito vender as cápsulas de tribulus, também estimula a testosterona, tanto em homem quanto mulher. Mas aí toma, por exemplo, no pozinho, misturar na água e bebe, por exemplo? Você pode tomar ela cápsula mesmo, pode diluir ali no seu suco, na vitamina ou na água e bebe. Agora falando sobre o excesso, né? A gente está falando sobre consumir, que é legal, mas em algum deles, em algum momento, se você consumir demais, pode atrapalhar em vez de ajudar a relação sexual? Na verdade, esses alimentos em excesso não vai te atrapalhar porque são alimentos saudáveis e vão te beneficiar em outros quesitos em relação à saúde. Mas existem alimentos que podem atrapalhar sim, como os alimentos mais gordurosos, né? Os fast foods, fritura, bebida alcoólica. Isso tudo vai prejudicar, porque a bebida alcoólica, por exemplo, ela ao invés de estimular a testosterona, ela prejudica. Então, você não vai ficar estimulado, uma digestão mais lenta, por exemplo, você não vai ficar animado, como quando você está com uma digestão muito lenta e está assim, nossa, né, está custando a fazer digestão, você não vai ter muito apetite. Então, tem alimentos mais pesados, gordurosos, que a gente já sabe que não faz bem para a saúde, esses daí não vão fazer bem mesmo para a libido. Açúcar, doces, né? Verdade. Também é um dos fatores. E a ingestão de alimentos faz diferença para homem e para mulher quando a gente fala desses benefícios ou não é geral? Olha, falando de estudos, né? Os estudos para a maca peruana tem muito estudo mais para a mulher. Tribulus terrestre também para essa disfunção eréctil tem muito estudo também para homem. Mas se tratando de libido, nesse aumento da testosterona e dos hormônios, vai fazer tão bem quanto um ou outro, homem e mulher. Mas existem alguns estudos específicos da maca e do tribulus. Ginseng é bom para os dois também, são estimulantes. E é bom também para dar energia, por exemplo, para malhar e também para afrodisíaco. Que aula, hein, gente, que nós tivemos aqui de nutrição, de quando o assunto é apimentar a relação. Muito bacana, viu, Fernanda? Obrigada por trazer essas informações para a gente. Obrigada a você, espero que ajude muita gente. Tomara, né? Bom,